noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos levar os pensamentos a Deus e vamos orar. E vamos agradecer a Ele por ter trazido nós aqui. E que Ele nos abençoe mais uma vez neste momento, neste culto. E agradecendo a presença dos irmãos aqui, e visitantes. E que Deus nos guarde de todo mal, como tendo guardado até os dias de hoje. E agradecemos Ele pelo frio e pelo agasalho que Ele nos dá. Agradecemos pela salvação. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo. Pai Santo, pedindo em favor de cada um que está aqui presente aqui, individual cada um, a necessidade de cada um, da vida espiritual, e também a família nossa também, cada um de nós onde estamos se vivendo, família de nossos filhos, nossos irmãos paternos. Pai Santo, pedindo em favor das igrejas, pedindo em favor dos membros dessa igreja, aqueles que estão afastados, pedindo a favor daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão enfermos, e pedindo agora em favor dos filhos. Em nome de Cristo, pedimos a você, agradecemos por perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor? Pode ser o 396? Qual livro? 396. 395. Boa noite. Boa noite. Tá igualzinho. Esse tá aí. Não, lugar. Quarta-feira. Essa é sua, né? Ah, É. 396. Mi maior.
Mi bemol maior. Pode colocar o primeiro. Amém. Irmão Daniel. Ora, amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ter trazido o Daniel junto de nós mais uma vez. E use ele aqui para trazer a tua palavra e nós que vamos ouvir, possamos saber que nossas almas saciadas, podemos aprender mais de ti. E não somente agora no culto, como todo lugar que ele estiver, que é a sua vida, com sua boca, testemunho, usa ele, Pai.
Pedimos isso, sabendo que isso é da tua vontade. Em nome do teu filho que pedimos, agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Boa noite. O livro dos Salmos, número 119. Vamos ler apenas um versículo aqui. Depois vamos para o Novo Testamento. Os Salmos, o livro dos Salmos é o livro que contém o maior capítulo da Bíblia, que é o número 119, e também o menor, que é o 117, com apenas 2 versículos. O 119 é 176 versículos, se não me engano. Salmos de número 119. O versículo 105. São coisas impressionantes. Davi, nesse salmo, ele faz os pedidos até os 170 quase. O pedido de Davi é que o Senhor o ensine, o ajude, o observe, mostre o prazer que ele tem nos mandamentos do Senhor, ele fala na sua lei, nos seus decretos. Por quê? Porque Davi vivia na época da lei, viveu na época da lei e na época dos decretos. Então, para mim, eu pego assim: Senhor, ajuda-me a cumprir os teus decretos. Eu digo: Senhor, ajuda-me a cumprir a tua palavra. Quero pensar não. Mas o versículo 105 diz assim: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Eu fico olhando às vezes e pensando, vivendo as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu sei que o irmão Paulo às vezes meneia a cabeça por coisas que a gente ouve, porque a gente sabe, né? Como é incrível. Já andou no escuro, a gente morava no sítio, andava no escuro mesmo, o tempo todo, até de bicicleta no meio do mato, no escuro, né? Como que é complicado andar no escuro? Dentro da própria casa da gente, quando acaba a luz, você fica meio que perdido, até você não sabe onde é que está a porta, não sabe onde tem isso, onde tem aquilo. E às vezes eu sou meio falta alguns parafusos, uns pardeiros. Às vezes eu entro em casa, eu fecho o olho e começo a tentar imaginar onde está isso, onde está aquilo, mas nem sempre eu acerto. E aí eu vou tapear e conserto. E a gente vê no mundo as pessoas sofrendo, se debatendo por falta de luz, mesmo andando debaixo da lâmpada física. Porque a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos, ou lâmpada para o meu caminho, luz, para os meus pés, luz para o meu caminho, no sentido espiritual. Como é triste e como dói, sabe? Como dói a gente olha e vê os da família mesmo se debatendo tanto, sabe, dando tanta cabeçada, porque não tem luz. Até fala na palavra de Deus, até cita versículo, até posta versículos, mas
a gente vê a escuridão. Quem tem luz, ele vê aonde vai pisar, calcula o tamanho do passo que é necessário dar, diminuir ou aumentar, o degrau, o quanto tem que erguer o pé entre um degrau e outro ou não. E a gente vê as pessoas sofrendo, mesmo muitos que dizem ou até mesmo são cristãos, mas como sofre sem luz, como apanha, como desespera, como padece, como se escraviza. Eu estava pensando nisso na mensagem de quarta-feira, né? Pastor, não sabeis vós que aquele a quem apresentais para cumprir-lhes ou obedecer-lhes, deste fazeis tornais escravo. Né? As pessoas falam na palavra de Deus, falam de Deus e tudo mais, mas na verdade estão escravizados. E esses dias que a irmã Sônia e o Henrique estavam viajando, eu passava lá para tratar dos bichinhos deles lá. E tinha umas galinhas que elas gostam de pular cerquinha e ficar para fora, passeando por para cá. E aí quando você trata dos pintinhos dentro da gaiola, eles ficam numa loucura de fora para comer a comida do que está dentro da gaiola. Aí eu lembrei do irmão Carlito. Ele falava do passarinho que estava solto e se machucando pelo buraco da gaiola para comer a comida do que estava preso. E tem muitos cristãos e às vezes nos pegamos nessa situação. Nós estamos livres. E às vezes achamos que o que possui, o que tem, o que está escravizado é melhor do que o que eu tenho. Ele tem aquilo preso dentro do seu mundo, dentro da sua esfera. Quem tem Cristo e a palavra de Deus por sua luz e lâmpada, ele está livre dessas coisas. Tem um horizonte muito maior. O ser humano, por natureza, parece quem trabalhou na roça, todo mundo aqui, né, sabe disso. Você bota, por que se bota o tapa no animal para pôr na carroça ou na carpedeira? Por quê? Quem me diz o porquê? Não, nem sempre. Muitas vezes ele não vê o que tem atrás dele, porque o tapa está aqui, ele não tem um horizonte para ver, ele tem aquela direção para seguir. Tira o tapa do animal, não bem manso, para ver o que acontece. Eu já sei o que acontece, porque eu tirei uma vez sem querer. Tá? Numa carroça, enquanto tinha um pedaço, eu estava dando coisa. O ser humano sem Deus, sem a palavra de Deus, ele está aqui. Ele só consegue pensar nisso, só consegue falar naquilo, e só consegue viver isso porque ele não consegue enxergar. Quem tem Cristo tem lâmpada e se abre, tem um horizonte para ver. Analisa as consequências. O Espírito Santo faz isso por meio da palavra de Deus. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, que é 9, mas deixa eu ver o versículo aqui. A gente aproveita o tempo e, sabe, a gente aproveita o tempinho e vai anotando enquanto está pensando, porque É escasso, né? o tempo anda bem escasso. É impressionante, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 3, a seguir ao
alguns versículos. Uma coisa muito impressionante. No mundo que vivemos, em que as pessoas falam de Deus, falam de Cristo, falam que creem, falam das bênçãos e falam de tantas coisas. Eu vou pegar do versículo 1 para poder ter ver um negócio aqui. Saulo, porém, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vindo do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Paulo viu a luz, e os que estavam com ele ouviram, tem uma versão que diz como se fosse um trovão forte, alguma coisa. Ouviram a voz, mas não entenderam, mas não viram a luz. Então muita gente diz que tem Cristo, que crê em Cristo, e tantos outros ouvem falar de Cristo, mas não vê a luz. Continua na escuridão. Porque a luz é a palavra de Deus. E não só a Bíblia é a palavra de Deus. Os atos de Cristo, tudo é meio de... Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então quem vê o que Cristo fez, como se compadeceu, e está vendo Cristo, está vendo Deus, está vendo a luz. Há muita gente que senta e gasta tempo, não só no prédio da igreja, mas às vezes em casa, muitas vezes com a Bíblia na mão, ouvem alguma coisa, mas não vê a luz. Saulo viu a luz, porque veio para ele e era um escolhido, e ele, sem saber quem era, ele disse: quem é, Senhor? Ele já entendeu que era algo muito além dele. E quantas vezes a gente fala do Evangelho, ou a gente mesmo ouve a mensagem na igreja, mas a gente não pergunta: quem é, Senhor? O que queres que eu faça? A razão de tanto sofrimento no mundo é porque as pessoas não veem a luz, não têm a luz. Até ouvem alguma coisa, mas não compreende. Jesus disse, a eles eu falo por parábola, porque ouvindo, ouvem, mas não entendem, né? Mas a voz é dito claramente, porque vos é dado a compreensão da palavra de Deus. E a compreensão da palavra de Deus não se dá a nenhum ser humano, a não ser por meio do Espírito Santo. E como que eu
eu faço para ter o Espírito Santo ou para receber o Espírito Santo? O próprio Paulo diz assim: porque recebeste o Espírito Santo quando creste em Cristo ressuscitado. Aí está o receber o Espírito Santo. É quando você aceita o Cristo como seu único Senhor e Salvador. E Jesus disse assim: se alguém me aceitar ou me receber, viremos para ele e faremos nele morada. E é uma coisa impressionante que o aramaico, né? Não que eu entenda alguma coisa, mas eu estou dizendo o que eu vi escrito, o que eu recebi. A palavra Elohim, que é o que Jesus disse na cruz, Elohim, Elohim, ou Eloi, Elohim, dependendo da pronúncia do lugar, mas Elohim no aramaico, Elohim, ela é uma palavra plural. Só que no aramaico tem dois singular, só tem plural a partir da terceira pessoa. Então Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles disseram: ali estava, perto da cruz, homens que conheciam, acredito, o aramaico. E quando Jesus disse Elohim, Elohim, lama sabachthani, eles disseram: ele chama por Elias. Cegos, sem luz, não consegue abrir a mente. Não consegue abrir a mente. Eu conversei com um senhor, já falei isso aqui algumas vezes, mas quero dizer nesse sentido agora. Quando começamos a expor, trabalhando junto, procurava fazer isso quando só estava ele e eu. Quando começava a expor passagens da Bíblia dizendo de Cristo, que não aboliu, mas cumpriu a lei, e que por meio da graça recebemos em Cristo o cumprimento da lei. Ele fez isso em nosso lugar. Mostrando o versículo sobre isso, ele dizia assim: o caçador caça só aquilo que ele quer matar. Ele estava tentando dizer que eu, na minha crença, procurava versículos só que cabiam dentro da minha fé. Até que um dia ele quis me bater com a pá. Ele não levantou a pá para mim, mas ele disse: sinto uma vontade enorme nesse momento de surrar você com essa ferramenta. Aí eu disse para ele: o senhor é livre, mas veja bem, esse cumprimento, esse seu desejo também é para cumprir alguma coisa que está escrito na lei: amarás o teu próximo ou destruirás o teu próximo. Aí a coisa ficou feia. Mas passado uma noite, no outro dia, ele chegou para mim e disse assim: fiquei nervoso porque tenho 50 e tanto, 70, 60 anos de igreja, porque eu nasci dentro da igreja, e nunca ninguém me deixou confuso ou abalou a minha fé. Eu disse a ele: nem eu. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode tocar no coração de alguém. Se o Senhor aceitar a Cristo, for salvo e nos encontrarmos na eternidade, toda a honra e toda a glória seja de Cristo, porque eu não salvo ninguém, nem a mim mesmo. É Ele que salva. Ele baixou a cabeça e disse: eu nunca tinha pensado nisso.
Eu falei, nenhuma honra para mim, eu não fiz nada. Nada. Eu não tenho condições de olhar para o Senhor e dizer assim, o Senhor não merece nada, porque eu não mereço. Não tenho condições de te julgar. Mas e as pessoas, tipo, não sou eu quem julgo. Não dá para me julgar. Tem um outro homem um dia, aqui numa conversa, na época o que estava no auge da situação era as atrocidades cometidas por Saddam Hussein. Lembram de Saddam Hussein? Aquele terrorista. E eu disse, há salvação para o Saddam Hussein. Rapaz, a situação não ficou boa. Eu disse, Cristo pagou pelas atrocidades dele. O sangue de Cristo cobre todos esses pecados. Mas você está dizendo que ele vai para o céu? Não estou dizendo, eu disse que há perdão se ele quiser. Se foi fuzilado, se foi lá com gente que morreu, se antes disso ele se pôs diante de Deus com sinceridade, ele pode ter sido perdoado. Se ele quis. Falta luz. As pessoas falam de Deus, ouvem, mas não veem a luz. Não veem a luz. Essa luz é aquela luz que não importa se eu tropeço no escuro e arranco uma unha. Eu vou conseguir dar graças a Deus que o dedo ainda ficou inteiro. Esse é o tipo de luz. Alguém me disse essa semana que chorou amargamente porque sentiu inveja de alguém, do que alguém tem, com menos esforço do que o dele e ele não tem. Eu disse, é motivo de chorar porque isso não é bom. Isso é motivo de chorar porque isso não é bom. Mas eu pedi perdão a Deus e senti alívio no meu coração. Falei, amém, Ele perdoa. Isso não é bom. O que eu devo sentir no meu coração é gratidão pelo que eu tenho. E não chorar o que eu não tenho. Não tem inveja. A gente está lá no trabalho e escuta um braço porque não recebe esse benefício, não recebe aquele outro benefício, e fulano recebe, e eu costumo dizer, sabe que eu fico contente por quem recebe? Não, que bom! Como que bom? Se você trabalha mais do que ele e não recebe, que bom que ele recebe! Que bom! Ele recebe. Pense que eu fico triste quando alguém consegue uma promoção ou um aumento de salário. Não, graças a Deus, louvado seja Ele que não. Às vezes, na carne, a gente se desanima em alguma circunstância por acabar sendo assolado e outros não. Mas ter inveja ou ter ódio. Mesmo assim, depois vem aquela sensação de alegria em dizer, Senhor, se eu estou sendo procurado tanto e o outro não, é porque estou sendo útil. Acaba ficando feliz por ser útil. Não. E quando às vezes discutem entre si lá, e eu para apaziguar o ânimo, eu costumo dizer, gente, e se um dia um amigo, um colega de serviço estava muito nervoso com isso, eu disse assim, e se fosse você que estivesse tendo essas vontades? Então, eu ia aproveitar, eu falei, é o que ele está fazendo. Então, se você tem que ter alguma coisa contra alguém, é contra quem está concedendo a vantagem, não contra quem está recebendo. Se fosse você, se fosse eu, ia aproveitar, então, é o que ele está fazendo. Ele está aproveitando. Mas isso é luz do Espírito Santo na alma, no espírito humano. A luz de ser alegre por conseguir realizar alguma coisa. E
Então dói muito porque muitas pessoas ouvem uma voz estridente, como tem alguma versão que diz um som estridente, aquele som desunir os ouvidos, mas não entende. Mas aquele que caiu prostrado e se arrependeu do que fazia e estava sujeito a se entregar a quem o chamava, no caso Saulo, tanto viu a luz quanto ouviu nitidamente a voz do chamado. Tal luz que o deixou cego. Cego para as coisas que ele estava acostumado a ver. Quando vem lá Ananias e restaura ali a visão, Paulo, quando voltou a enxergar, não enxergava mais como enxergava antes. Em primeiro lugar, o caminho a quem ele perseguia e a quem ele buscava maltratar os que seguia, o caminho, ele passou agora a andar nesse caminho. Uma mudança completa. Alguns levam anos para uma mudança maior, outros uma mudança repentina, mas eu sempre penso numa outra parábola de Jesus Cristo. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu em boa terra, todas produziu, mas produziu em 3 frações diferentes. Cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano é um ser diferente do outro. Não é produzido em série. Deus não produz em série. Não existe um padrão de crença, ou seja, um padrão de fé. Existe uma fé ideal, mas um padrão de fé não existe. Cada um tem o seu limite, o seu horizonte. Mas uma coisa, quando a Bíblia diz assim, para que sejais concordes ou tenham um mesmo pensamento, é que a única luz é Cristo, o único Salvador é Cristo, salvo somente por meio da fé e por meio da graça. Isso sim é que precisamos ser concordes, ter o mesmo pensamento. Que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus disse assim, disse aos fariseus, está vendo? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é Deus de vivo. Por que Deus é Deus dos vivos? Porque o que quer dizer vida eterna? É uma comunhão eterna. Morte literalmente é separação. O corpo morre porque o espírito se separa dele. Morre o corpo. Separação de Deus, morte. O filho pródigo, daí o pai dizendo, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele não tinha morrido, ele estava muito vivo, ele gastou tudo o que o pai tinha dado para ele. Gastou com festa, com meretrizes, com tudo que não devia. Ele estava maltrapilho, passando fome e frio. Estava muito vivo. Mas ele estava separado da comunhão do Pai. Por isso estava morto. A pior coisa da eternidade, eu passo a calcular e tenho dito isso, não é nem o grau da condenação. É que aqui, enquanto estamos aqui, justos e injustos, bons e ruins, desfrutam da misericórdia de Deus. Só que a eternidade não. Ela cessou. Vai estar separado para sempre.
Deus? Nada. A chuva chove para quem se acha justo e para quem a gente pensa que é injusto, e assim por diante. A eternidade não. Ou você vai estar eternamente com Deus ou eternamente separado. Não tem mais recurso, não tem mais misericórdia, não tem mais apelo. Quando o Lázaro, quando o rico diz para Lázaro assim, que diz para Abraão dizer a Lázaro que molhe o seu dedo na água e refresque a ponta da sua língua, que toque na sua língua para que refresque a sua língua, só o fato de estar com o dedo molhado, e nós, pelo menos eu, se eu estiver com sede, o dedo molhado só não entendo nada, eu tomo em média 300 ml de água na pancada, às vezes até mais, né? Muitas vezes tomo 500 ml na hora, uma embalada só. Isso seria um sinal de misericórdia. Mas Abraão disse: existe um grande abismo, e um abismo na época deles era intransponível, né? No sítio do avô, do pastor Sebastião, todo mundo, os que estão aqui, acho que quase todo mundo conheceu aquela vala enorme que tinha, aquela erosão enorme. A gente tinha que andar beirando ela e atravessar num lugar mais raso, ou lá no final dela alguma coisa. Não tinha nem pau para fazer uma pinguela daquele tamanho, para nós era intransponível. Hoje não, né? Hoje isso vai de avião, vai de alguma coisa. Mas esse abismo entre nós e vós, que ninguém passa daqui para lá e nem ninguém de lá para cá, esse é o abismo da solidão entre os que estão com Deus e os que estão sem Deus. Solidão, separação eterna, solidão eterna. E tem uma outra passagem na Bíblia que é muito interessante, que diz assim: Jesus mesmo disse: todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas que vão estar separadas de Deus eternamente, mesmo estando condenadas, vão reconhecer que Deus é justo e que Ele foi misericordioso com eles. Mas não tem mais. Não tem mais acordo. Essa viagem é uma viagem sem volta. O mundo é uma rodoviária. O sangue de Cristo é o bilhete do destinatário. É o passaporte para a vida eterna. A autorização, o passaporte é uma autorização que você tem para entrar em outro país, que não é o seu. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz é a autorização, a única coisa válida para se entrar no país de Cristo na eternidade. Sem isso, desculpa, é a realidade. Não tem acordo. E é incrível nesse mundo, quantas pessoas, quantos religiosos, como na época de Cristo, quantos religiosos, mas não veem a luz. Ouvem alguma coisa, mas não entendem que é Deus chamando e convidando.
mas não veem a luz. A oração me chama a atenção, às vezes, a oração do publicano e a do fariseu. Fariseu, a gente que está familiarizado com a Bíblia e com esse termo fariseu, mas para trocar em miúdo, o que era um fariseu? Era um religioso de se dar inveja, era o topo da religiosidade. Religiosos em extremo. As pessoas olhavam um fariseu e diziam: puxa vida, se não for que nem ele não tem salvação. O publicano, quem era o publicano? Era um funcionário do governo, que normalmente cobrava impostos, que no seu país cobrava impostos dos seus concidadãos para o governo romano, para o governo romano. Então ele era leal, né? Porque não havia situação. E aí ele chega ali, o fariseu, se dizendo: ó Senhor, eu não sou como os demais homens, nem como esse fariseu, como esse publicano aí, ó, esse traidor do caramba aí. Eu dou meu dízimo, eu jejuo. Ele estava exaltando quem, por exemplo, por acaso? Aí chega o publicano e diz: ah, Senhor, ele não quis nem, ficou de pé, porque ele não se achava digno de se encurvar diante do Senhor no templo, e disse: ah, Senhor, eu estou lascado, né? Estou perdido, né? Eu sou a escória da sociedade, né? Eu sou o pior dos homens mesmo. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, estou lascado. Aí Jesus disse aqui: ele saiu justificado e esse não. Porque quem se exalta se humilha e quem se humilha será exaltado. Mas as pessoas usam hoje esse termo de uma forma errada, esse versículo de uma forma errada. Eles acham que se alguém diz alguma coisa para você, por eu sofrer uma injustiça, nada disso não. Diante de Deus, quem se humilha é que está quebrantado, reconhecendo de que carece, necessita da misericórdia de Deus para poder te tirar da onde está, do fundo do poço, da lama da perdição eterna. Porque tem muita gente que faz penitência, que faz serviços caridosos, que se entrega de uma forma, mas no fundo ele não se humilha. Ele está fazendo aquilo achando que ele está acima do outro, porque ele está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo, eu sou capaz. Isso não é se humilhar. Se humilhar, nem sempre, não esse humilhar-se que Jesus está dizendo, não é que quando o teu companheiro de serviço ou alguém te faz uma afronta, você baixa a cabeça e diz, chora só. Não é isso não. Como está teu ego? Não é isso não. As pessoas usam isso que eu estou sendo pisado no serviço agora, mas amanhã é minha vez, eu vou estar por cima, vou estar exaltado. Não é isso não. Ser humilhado se humilhar diante de Deus é essa humilhação voluntária e sincera. Isso é o coração quebrantado, que a Bíblia diz: ó Senhor, o coração quebrantado ele não rejeita. Esse é o ato de contrição que conhecemos aí, né? O que é o ato de contrição dentro da religião católica? Aquele ato de fazer penitência, aquele ato de contrição, estar contrito. Estar contrito, o que é? Estar atrito com, estar em atrito com. O meu espírito está em atrito, porque está aflito, está em atrito com Deus, então
eu preciso me humilhar. Ó Senhor, eu venho buscar a tua presença, para que isso seja corrigido. Esse é o ato de contrição. É o ato de arrepender-se dos seus pecados, de se humilhar diante de Deus, dizendo: eu estou perdido mesmo, eu preciso mesmo da tua ajuda, dirige-me, ajuda-me, socorre-me. Né? Bom, vamos só reler aqui o versículo para a gente poder terminar. O 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que ele... o versículo 3. Seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vindo do céu, o cercou. O 7. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Ouviram alguma coisa, mas não viram a luz. Paulo caiu do cavalo em contrição, quebrantado. Ele viu a luz de Cristo, ele viu Cristo, ele viu a luz de Cristo, ele ouviu a voz de Cristo. Nitidamente, a partir daí, passou a enxergar, quando voltou a enxergar, um olhar diferente, especialmente para o caminho, né? E para os seguidores do caminho, que são os seguidores de Cristo, os cristãos, mas os que estavam com ele. Ouviram alguma coisa e era assustador, e se abalaram, mas não entenderam nada e não viram nada. Resumo: qual é a nossa situação? Qual é a minha posição? A tua palavra, Senhor, ela é mesmo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Eu estou tomando decisões e caminhando por este mundo, sempre pensando nos teus ensinos e na tua palavra, ou eu estou caminhando de acordo com o que eu quero e vivendo o que der? Eu já vi, eu tenho visto a luz de Cristo, ou mesmo estando como na posição daquele jovem rico lá que chegou se gabando, já tinha cumprido os mandamentos e tudo mais. Jesus olhou para ele e disse assim: você não está longe do reino de Deus. Mas aí eu volto a dizer: qual é a vantagem de quem perdeu o ônibus por 1 minuto e quem perdeu por 10 minutos? Qual é a diferença entre um e o outro? Ninguém seguiu viagem. Então estar perto do reino de Deus não muda nada para quem está longe. É preciso estar dentro. Tá? Eu sou simpatizante dos evangélicos. Está entendendo? Eu sou simpatizante da Bíblia. Está perdido. Eu sou simpatizante de Cristo. Está perdido. Eu estou em cima do muro. Está perdido. É Jesus quem disse: quem comigo não se ajuda, está fora. Essa é a situação do Senhor. Mas a luz só se vê por meio do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, creia em Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Suficiente quer dizer: eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Cristo. Se tal situação do cidadão batizado em qualquer igreja, frequentador de qualquer igreja, não floresce, o seu caminho não vai te levar a Cristo. Deus abençoe.
Obrigado, dona Mel. Deus abençoe. Dona Mel, você tem Bíblia dessa aqui na sua casa? Essa é o quê? Mas essa é uma das tem da sua que tem Vila Fiel, você tem? Ah, eu devo ter, eu acho, uns 7, umas 4 versões diferentes. Deve ter algumas, deve ter esse bem fiel sim, cara. E eu vou presentear para você, então você tem. Eu acredito que tem sim. Agradecemos a Deus por esse momento, esse culto já praticamente encerrado, falta os erros de oração. E agradecer pela mensagem que o Mandel tem trazido para a igreja, e para quem ouve em casa, de amanhã em diante, é a noite inteira para chegar no outubro, né? Não é rápido. E amanhã que nós aqui novamente, Deus traga nós aqui, os irmãos, os visitantes, seria aqui o local dos cristãos, cultuar o nome de Deus, louvado. Então vamos cantar aqui ainda, que vamos terminar com Pode ser o 299? 299, pode ser. Fala maior. Eu falo um teste com uma coisa aqui, mas eu acho que ele vai. Eu pedi para ele mandar. É a terceira vez que ele fala. Pode puxar para tirar, não vai pode tirar fora. Aí. Deixa eu te dizer, é a terceira vez. Eu peguei esse hoje chamar, o Mário colou, levei lá, não pôs para colar. Agora ele não comprou, eu vou levar o outro. Eu colar. Foi super bom, É a terceira vez que eu calcei aqui para mim. Eu calcei. A Maria chegar em casa, esse aqui saiu por nós, ela foi descer da ambulância. Eu vi, eu fui fechar o portão, eu estava assim, no lugar assim. Agora passou aqui com tendo o meu Das costas. vou arrumar outro. Tá lá, pastor. Ó, faz a primeira, não é a segunda, que confundo. Faz a posição, Fá maior. Dá um. Fica fazendo todo. Nós todo mundo aqui, você vai cantar o hino, vai tocando com o violão. Dá um. Canta um pouquinho. Vai. Bate, vai batendo. Onde quer que seja com Jesus. Eu não conheço o tom. Tá certo. Terceiro fizer, eu pedi para o Daniel. Não, 289, estou errado. 209. Então não é Fá maior, então vamos ver. É maior. Passou do décimo. Então, ela fez errado. Então vamos pedir o Fá e o Ré. Ó o Ré. E agora? O Ré. Onde quer que seja com Aí você pegou o segundo. Onde quer que seja com Jesus irei.
Pastor da Gravata. Orar, irmão. Senhor nosso Deus, né? Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te dar graça, né? Agradecer mais um pouco, né? Por mais uma vez, nos trouxe até aqui. Pedimos que o Senhor nos leve para casa, né? Dê uma boa de som a cada um de nós. Possamos estar aqui, né? Amanhã presente. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, né? Cada um do seu fazer amanhã. E agradecemos, né? Pela palavra que foi exposta, né? Que isso possa causar efeito na nossa vida. Pedimos, né, pelo irmão Daniel, mais uma vez, que esteja abençoando ele, né, não só no dia de hoje, mas no seu futuro. Né. Que o Senhor possa abençoando que as coisas tudo dê certo para ele, porque ele fez sempre o ânimo, né, para estar estudando e pegando sua palavra. E a sua família também, Senhor, a nós. E agradecemos, né, pelo pastor, a direção e pela salvação que temos em Jesus Cristo. Por isso, em nome dele, agradecemos. Amém.